Graça e paz. Glória a Deus. Estou feliz por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui para compartilhar uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 50, do verso 22 em diante. Gênesis, para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia, né? Glória a Deus. Aleluia. Quem não tem Bíblia vai acompanhar no telão, em nome de Jesus. Gênesis 50, verso 22. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: José, pois, habitou no Egito, ele, a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maqui, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó. Somente até aqui. Glória a Deus. Pode colocar a sua Bíblia no teu assento. Sente glorificando o nome do Senhor. Aleluia. É uma palavra curta, né? Acredito, mas que no pouco tempo que eu estava meditando sobre esta passagem, eu me alegrei várias vezes quando o Espírito Santo falava comigo revelava algumas coisas acerca dessa passagem. E eu gostaria muito de hoje intitular essa breve mensagem, né? E gostaria de colocar, por exemplo, como filhos geracionais e pais, né, que estão aí se levantando para cuidar desses filhos que farão parte de uma geração forte. Amém? Glória a Deus. Ouvindo a Cíntia falar aqui, né, sobre os conflitos que ela tem enfrentado, e eu acredito que todos nós enfrentamos algum conflito interno, né? Porque todos nós, mesmo tendo ministérios, né, engana-se quem pensa que uma vez que Deus está te mostrando para essa nação, né, com um ministério profético, como mestre, como pastor, como evangelista, né, como apóstolo, engana-se quem pensa que já é maduro o suficiente para não ser repreendido pelo Senhor, né? Pior do que ter filhos imaturos é ter irmãos que não cuidam desses irmãos imaturos, que não têm o cuidado de zelar pelo crescimento, né, e pelo amadurecimento desse irmão. E eu queria compartilhar um pouquinho a história de José. Todos aqui nós conhecemos a história de José, né? Eu acredito que lá no início, seu pai, quando José compartilhou com seus pais, seu pai e seu irmão, sobre o seu sonho, eu acredito que lá no interior, lá no fundo do coração do seu pai, ele entendia que o sonho de José não era tão louco assim, né? Porque acredito que nós que somos pais, nós presenciamos os nossos filhos quando pequenos sonhando com algum nível na sociedade, né? De repente você já se pegou com teu filho pequeno brincando de médico, né? Outro brincando de advogado, brincando de qualquer área, né, que ele sonha de repente como criança alcançar. E muitos pais se alegram, outros
né, dá força, investe naquele sonho, né? E outros não. De repente é loucura demais para esse pai que olha para o seu recurso, olha para a sua descendência, olha para a história da sua vida, da sua família, e de repente até desmotiva essa criança, né? Não em palavra, mas de repente no pensamento. É grande demais para você esse sonho. E isso daí, uma palavra, ela pode, sabe, gerar no coração de um filho uma direção, dependente de como você vai falar, dependente de como você vai, né, ministrar sobre essa criança, sobre o seu filho. Pode gerar no destino dele uma direção. Ela pode ser boa, ou como também pode ser prejudicial. E a história de José, por ser um sonhador e não ser compreendido por muitos, porque talvez era loucura demais para alguns, e para outros, de repente, né, se achavam melhor que ele e o desprezavam. Isso aí é a história de muitos de nós. Eu, de repente, como pastor, preciso ainda amadurecer muito. E com certeza Deus tem levantado tutores acima de mim, que de uma forma ou de outra estão cuidando de mim, para que eu tenha esse amadurecimento. Como também, né, Deus levanta filhos em que também a gente está cuidando e está conduzindo até que ele amadureça, né? E estamos de uma forma ou de outra pelo Espírito motivando essa pessoa, inspirando ela, que ela não tem que parar de sonhar, porque de repente Deus que gerou no coração dela ou dele este sonho. E a gente, por mais que seja loucura, nós devemos saber que uma palavra que sai da nossa boca, ela pode dar um destino a um filho, a uma filha, assim como também nós podemos desmotivá-los de sonhar. E José, ele foi levado ao Egito, e se nós formos observar esta mensagem, a história de José, você vai ver que José sonhava e temia a Deus de uma forma que ele não abriu mão do seu sonho, ou trocou por qualquer uma outra coisa que pudesse apagar o sonho dele. Não, o pecado não conseguiu, sabe, desvirtuar José. O pecado, a ira, sabe, os confrontos que ele teve com seus irmãos, isso não conseguiu fazer com que José perdesse o seu alvo. Isso faz parte do nosso amadurecimento. Sabe, Deus, ele cuida dos seus filhos, e o melhor lugar para Deus dar crescimento, para Deus dar maturidade a nós, é na dificuldade, é na prensa, sabe, é em lugares que tira a gente da zona de conforto. E quantas vezes a gente até atribui a A ou a B, sabe, ao ciclano, ao bertano, por situações que é Deus que está nos conduzindo por esse caminho. Independente se você está, sabe, pelo caminho errado ou não. Sabe quando tem aquele pai, eu estava assistindo um filme, e eu não lembro o nome, mas eu lembro que os pais eram muito, sabe, aqueles pais que não deixavam o filho sair, sabe, de casa, se misturar com alguém. Era totalmente, sabe, aqueles pais que, eu não sei como se dá o nome, mas eles protetores. Chegou uma hora que o filho falou para os pais, dizendo assim: pai, deixa eu cometer meus erros, deixa eu dar meus pontapés, deixa eu sofrer, porque eu preciso aprender e preciso construir a minha história. Sabe, e aquilo, eu estava já lendo essa passagem, e a gente entende que os nossos filhos, se você observar bem, uma criança que é criada em um lar onde os pais, sabe,
coloca uma cancela aqui, coloca outra ali, não deixa o filho ir pisar na terra, não deixa o filho fazer isso e aquilo. Ele vai crescer e vai se tornar uma criança, um jovem despreparado para algum tipo de trabalho ou para algum tipo de, de ações que ele vai fazer. Despreparados. O meu irmão, ele era o exemplo disso. A minha mãe protegia tanto que quando ele trabalhava comigo era preciso que eu estar toda hora um homão de 18, quase 20 anos, eu estar ensinando ele a pegar uma caixa para levantar. Não tinha nem jeito de segurar a caixa. Então ele se tornou, foi se tornando um homem, mas todo desengonçado, em que as pessoas não tinham segurança de confiar no serviço a ele, porque eles já julgavam pela sua aparência e pela sua maneira de interagir. Ele não vai dar conta, não é para ele. Então nós somos criados, nós estamos sendo gerados em ambientes hostis. Muitos que estão sendo gerados nesse ambiente têm que aproveitar a oportunidade para aprender. Nós temos que aprender, porque com certeza no caminho que nós estamos trilhando aqui como líderes, como pessoas que estão começando a sonhar, em exercer algum ministério que Deus vai te mostrar de alguma forma, nós temos que aprender essa oportunidade, que nós estamos amadurecendo a cada dia, e o ponto que nós vamos entendendo isso, até a nossa adoração, a nossa intercessão, ela vai mudando, de uma forma diferente, que você vai entendendo como o reino de Deus funciona. E José, ele foi parar no palácio, no Egito, e passou por todas as coisas ruins que você possa imaginar, mas em todos os lugares que José passou, ele governou de uma forma sobrenatural. E toda a sua família foi beneficiada pelo seu sonho, pelaquilo que Deus estava colocando dentro de José. Você de repente é um sonhador, e Deus de repente está depositando algo dentro de você que vai beneficiar muitos que virão junto com você. De repente a tua família, as pessoas que te cercam, vão ser beneficiadas lá na frente, porque quando você se posicionar e entender que é Deus que está cuidando de você, e Ele precisa que você e eu amadureçamos, porque Ele só vai confiar algo grande em nossas mãos quando Ele vê que nós estamos prontos para conduzir o que Ele está entregando em nossas mãos. E José beneficiou, em acreditar, em se manter fiel a Deus. Ele não se entregou ao pecado que estava diante dele, mas ele fugiu. Tudo que ele colocava a mão, Deus honrava, Deus dava crescimento. Ele honrava a Deus em todas as áreas da sua vida, até mesmo depois de quase 2 anos preso, ele estaria e poderia ser qualquer um de nós. E quando alguém chegasse e dissesse assim: José, o faraó teve um sonho e precisa que você vá lá revelar o sonho dele. Se fosse um de nós que não entendemos como Deus está trabalhando em nós, poderíamos falar: eu quero saber de sonho de faraó. Se Deus fosse comigo, eu não estava 2 anos nessa cela. Mas José se levantou imediatamente e disse: eis-me aqui. A fidelidade para com Deus, o teu amor para com Ele, não pode ser comparado com todas as coisas que você e eu estamos passando, porque nada do que nós estamos enfrentando pode se comparar com a glória que há de se manifestar em nós. Nada do que nós vamos enfrentar pode se comparar com a glória que Deus vai manifestar através de nós. Então chega o momento de José receber no palácio seus irmãos que o venderam,
sabe, que o maltrataram, que fizeram todo o mal contra ele. Se fosse a história das nossas vidas, muitos de nós, mesmo que recebesse eles para beneficiá-los, ia lançar pelo menos umas indiretas. Está vendo? Vocês não entenderam o que eu estava sonhando. E hoje vocês vão ter que comer na minha mão. Se fosse um de nós, poderíamos fazer dessa maneira. Mas ele não, ele entendeu em todo o tempo que a ida dele para lá não foi algo, sabe, tramado pelo homem. Por isso que quando ele chega diante dos irmãos dele, ele disse assim: não tenham medo. Vocês atentaram mal contra a minha vida, mas não esquenta a cabeça, foi tudo plano de Deus. Foi tudo obra dele, sabe? Foi ele que me trouxe para cá. Então vem, não tenham medo, venham. Participam. Sabe, isso tem que ser a história das nossas vidas. Nós somos pessoas, sabe? Deus está levantando, como diz em Gálatas capítulo 4, verso 1, que o herdeiro, enquanto é pequeno, ele não pode ainda herdar a sua herança. Mas Deus está levantando tutores e curadores para cuidar desses meninos que estão crescendo. E nós precisamos entender isso. Então, cada vez que nós olharmos para alguém, entendermos que essa pessoa precisa amadurecer de alguma forma, seja esse tutor. Aleluia. Seja essa pessoa que vai sentar ao lado dela e instruí-la a demonstrar, sabe, com o conhecimento que Deus já te deu, da maneira que Deus já está te instruindo. Sabe, ainda que você não seja maduro o suficiente, mas Deus sempre vai apresentar alguém que precisa do que você tem. E dessa forma, nós vamos amadurecer até chegar ao ponto em que Deus estará entregando, sabe, lugares que a gente vai acessar. E José, chega um momento que ele vê os filhos dos seus filhos cresceram. Chega um momento em que ele olha para os seus irmãos e ele diz assim: olha, irmãos, eu vou partir, mas o Senhor vai visitar este lugar e vai arrancar vocês daqui e vai levar para uma terra que Ele prometeu aos nossos pais. Uma pergunta que eu faço para você: os irmãos de José, os que entraram no Egito, eles entraram como escravo ou como filhos? Eles entraram como filhos. Eles sabiam quem era. Eles sabiam quem era o seu Deus. E eles sabiam o destino que eles iam. Mas quando José morre, a gente percebe que essa geração dos seus irmãos, os pais, esqueceram de passar a instrução para os seus filhos, esqueceram de passar a história, as instruções que Deus tinha dado aos seus pais, esqueceram de passar para a próxima geração. E quando José morre, a Bíblia vai dizer que se levanta um novo faraó. E esse novo faraó não conhecia José. Mas eu acredito que ele soube da história de José. Ele soube dos feitos de José e conheceu a história do Deus de José. Mas a Bíblia diz que esse faraó se levantou. E a Bíblia diz que o povo crescia, sabe, de maneira sobrenatural. E quando esse faraó se levantou, ele observou que o povo hebreu era um povo forte,
Era um povo que estava crescendo de maneira, espantosa. E ele pensa consigo mesmo e diz: se esse povo saber quem eles são, se esse povo entender quem eles são, eles podem criar uma rebelião. E coitado de nós. Mas o povo entendia quem eles eram, eles sabiam da sua identidade, porque não tiveram quem instruísse eles. Então o faraó, ele tem uma grande ideia. Ele diz assim: olha, se a gente deixar esse povo crescer do jeito que eles estão crescendo, pode ser que chegará uma hora em que eles podem tomar conta do Egito. Então, o que nós vamos fazer a partir de hoje? Todo menino que nascer, nós vamos matar. E olha como o diabo, ele é sagaz na vida desse faraó. A intenção dele matar os meninos era porque a falta de homens no meio do povo hebreu. O que vocês acham que aconteceria com as mulheres? Elas seriam inseridas no sistema do Egito. Sabe? Elas seriam inseridas agora no sistema do Egito, porque elas começariam então a ter relação com os egípcios, para poder então, tentar de alguma forma destruir algo que Deus construiu. Mas a palavra de Deus vai dizer que mesmo nesse tempo, eles estavam ali e não estavam mais com nenhum tipo de esperança de sair daquele lugar. Eles estavam tão acostumados com o ambiente, com a situação, que para eles tanto faz como tanto fez, segue seu juízo. Mas o que acontece é que quando Deus preserva a vida de Moisés e levanta ele para resgatar esse povo, ele tem dificuldade para mostrar para eles quem eles são. Ele tem dificuldade para revelar, para mostrar a eles qual a identidade deles. Isso acontece em nossos dias. Não importa apenas você saber quem você é, você tem que saber o que você tem que fazer. E eles ali estavam, se sujeitando ao regime do Egito, porque eles não sabiam quem era. E como o próprio faraó disse, que se eles soubessem quem eles eram, coitado do Egito. Às vezes eu olho para a história da nossa vida. Se nós entendermos quem somos, fizermos o que sabemos que temos que fazer, algumas áreas das nossas vidas vão mudar. Sabe por quê? Deus depositou em nós, nos filhos, algo que vai girar uma chave nessa geração, que mudará a vida de pessoas. Mas enquanto nós olharmos para nós e ficarmos, coitado de mim, ai de mim, coitado da minha situação, você vai se sujeitar ao pepino e à cebola constantemente. Mas Deus está levantando nos nossos dias pessoas que vão entender a etapa dos seus filhos que estão sendo gerados nessa casa. A Bíblia diz a história do filho pródigo e fala que o filho mais novo, ele pede a herança, parte da sua herança. E a Bíblia diz que ele sai da sua casa, pega a sua herança e gasta ela toda. E quando ele chega no fundo do poço,
Quando não tem mais para onde ir, o melhor lugar é o fundo do poço. Porque quando você chega lá, não tem mais para onde ir. É só voltar, né, pastor? Então, quando Deus permite que nós chegamos ao extremo, é porque está chegando o momento da gente voltar a cair em si. E a Bíblia diz que esse filho cai em si. E quando ele ensaia para dizer para o seu pai, né, que pecou contra o céu, pecou contra a terra, contra ele, que ele não era digno de ser chamado filho, mas que ele fosse recebido pelo menos como servo. Quando ele chega naquele lugar, algo que me chama a atenção. Quando eu falo para você que pior do que ser um filho imaturo é ser um irmão que não cuida do seu filho imaturo, do seu irmão imaturo. E sempre isso costuma cair nos mais velhos, cuidar dos mais crianças. E quando aquele filho chega naquela casa, o seu pai o recebe de braços abertos. E não só recebe de braços abertos, mas dá a ele o quê? A sua herança. Então eu entendi com essa palavra é que o pai, quando despediu esse filho, ele estava vendo um filho imaturo. Mas quando ele passou o seu deserto, quando ele voltou com uma outra mentalidade, com um outro pensamento, ele disse: agora você amadureceu, você está pronto, toma a tua herança. Aleluia. É isso que o pai está fazendo conosco. Sabe, é isso que o pai está fazendo, esperando filhos que estão entendendo o seu processo, que sabe que precisa voltar, precisa cair em si. Porque, queridos, eu sou um sonhador. Nem todo mundo vai compreender meus sonhos. Nem todo mundo compreende meus sonhos. Mas eu tenho certeza que quando chegar o momento, nós vamos todos nos abraçar e vamos participar do meu sonho. Aleluia! E juntos nós vamos celebrar. Juntos nós vamos celebrar. Porque, queridos, não vamos desmerecer aqueles que não acreditam, porque é loucura demais para você, para ele, o que você está sonhando. Mas só quem pode dizer, a Bíblia diz que quem conhece o coração do homem é Deus. A gente conhece em parte porque ele até nos engana, mas Deus conhece. E quem sou eu para desmerecer o que você está sonhando em Deus? É verdade, amém. Vamos celebrar, querido. Um dia nós vamos celebrar o sonho um do outro. Aleluia! Sabe, nós vamos celebrar um dia o sonho um do outro. Um dia nós vamos sentar à mesa e vamos rir. Aleluia! Eu creio. Nós vamos rir. E nós vamos, sabe o que? Ser inspiração para outra geração que vai vir depois de nós. Sabe, nós vamos ser motivador de sonhos. Então, querido, Deus está precisando que se levante pessoas, que algo que Ele plantou no teu coração não para pelo que vem de fora. Não repudia o que vem de fora. Não te entristece com o que vem de fora. Aleluia. Mas te alegra em Deus. Porque no momento certo, sabe, Deus vai trazer, Ele está trabalhando, Ele é fiel, é no tempo dele. Nós temos que orar para que a ansiedade do nosso coração não venha a prevalecer. Porque Deus, Ele pode implantar um sonho no teu coração, mas se a ansiedade entrar, vai sair algo que ainda não está no tempo. Aí até mesmo aquilo que seria de Deus pode crescer imaturo e não pode ser duradouro.
Mas vamos orar, Senhor, não deixa que a ansiedade entre, mas que eu espere o momento certo em tudo que você está fazendo. Que eu espere o momento certo em que o Senhor vai realizar, em que o Senhor vai completar esta obra que o Senhor está fazendo. Eu acredito muito, Deus. Aleluia. Escreva o que eu estou falando para você. Escreva o que eu estou falando para você. Glória a Deus. Eu estou quase na casa dos 50 anos. Na casa dos 50 anos. E eu tenho falado para Deus, sabe? Eu tenho falado para Deus muito no meu coração. Que aqui, o sonho que Ele tem colocado no meu coração, eu quero viver mesmo um pouquinho com vocês. Antes da minha partida, eu quero viver um pouquinho com vocês, quero celebrar com vocês. Sabe? Eu quero celebrar com vocês. Escrevam o que eu estou te falando. Eu agradeço a Deus pelas poucas famílias que somos. Sabe? Mas eu agradeço a Deus. Aleluia. Que Deus está forjando a cada um de nós. Aleluia. Sabe? Deus vai levantar líderes aqui também, porque nós vamos precisar. Aleluia. Porque vai acontecer um extraordinário nessa igreja. Eu creio. Nós vamos subir de nível. E por mais que você não acredite nesse sonho, mas ora pela minha vida. Porque um dia nós vamos sentar na mesa e celebrar o que Deus está fazendo. Glória a Deus. E eu não estou falando somente, sabe, quando eu falo subir de nível, eu estou falando em todas as áreas. Famílias aqui sendo capacitadas para receber pessoas que virão. Pessoas que Deus está levantando no nosso meio para receber o que está por vir. Glória a Deus. O dia e a hora eu não sei, eu só sei que vai chegar, meu pastor. Eu já disse para minha esposa, já disse para ela, filha, quando você não compreender meu sonho, não me desmotiva. Ora no teu secreto pela minha vida. Aleluia. Eu aconselho você. Ora no teu secreto. Porque a gente pode, sabe, desmotivar alguém a realizar algo que Deus está determinando. Então, querido, a partir de hoje, comece a lançar palavras sobre os teus filhos, tanto espirituais como teus filhos que Deus tem colocado como herança no Senhor. Sabe? Fica de pé em nome de Jesus. E sabe qual é o meu maior sonho? Já vou dizer para a liderança que está aqui. Eu não quero ser aquele velho, sabe, turrão. Eu não quero ser aquele velho ranzinza. Mas se vocês não fizerem isso, vocês vão ver o velho ranzinza. Eu não quero ser jubilado, tá? Não quero ser jubilado. Mas o meu sonho diante de Deus é eu ter uma cadeirinha reservada perto da porta, sabe? E poder ver como eu vi a Bia hoje aqui, sabe? Isso me alegra, sabe? Fluindo, sabe? Não se importando com quem está, sabe? Criticando, não, mas trazendo, sabe? Algo positivo. Então, minha alegria é poder ficar sentado e ver vocês, sabe? Fluindo. Poder ter uma palavra, sabe? Ter algo para derramar sobre as pessoas que entrarão para essas portas. Essa é a minha maior alegria. Eu pode ser o nível que esse ministério chegar, vocês não vão me ver querer estar aqui, ó, pregar isso. Eu quero receber, eu quero me alegrar com o que Deus vai fazer através de vocês. Amém?
tem coragem nem de falar do teu sonho, porque você sempre encontra pessoas que vão dizer: é loucura demais para você. Sabe, é loucura demais para você o que você está sonhando. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o que você declara na tua casa, no teu trabalho, é resultado, sabe, de algo que Deus vai gerar lá na frente. Porque é tudo que você está falando, está declarando, está trazendo a existência, sabe? Pode ser loucura para você, mas se você crer e começar a declarar, sabe, na vida da tua filha, o profeta falou um dia: nós não temos que abençoar nossas crianças, elas já são abençoadas. Nós só temos que declarar o que elas já são, sabe? Isso aí tem um valor sobrenatural. Porque conforme você estende a mão, sabe, seja nos teus filhos, no teu esposo, no teu ambiente, e traz a existência. Eu estava falando para a Raiz, o segredo da nossa fé funcionar é porque a gente não está sabendo como lidar, sabe, como ativar a nossa fé. Porque a gente ativa a nossa fé a partir do momento que você coloca algo diante de Deus. Por exemplo, a Raíssa já colocou diante de Deus seu esposo, a filha dele. Só que se na mente dela, todas as vezes que ela orar, ela ainda pensar: Jesus, traz o meu esposo, ela está regredindo na fé. Porque uma vez que nós declaramos diante de Deus: Senhor, meu esposo, meu filho, a partir desse momento, entra com ações de graça. Agradece a Deus porque o teu esposo já é Jesus. Aleluia. Então, sabe, necessita isso. Senhor, obrigado pelo meu esposo que já está em ti. Aleluia. E todos os dias você vai declarar isso. Amém. Todos os dias você declara. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vê. Amém. Aleluia. Declara na vida dos teus filhos o que eles já são. Amém. Declara no teu casamento, sabe? Declara, entra com ações de graça. Não usa de vã repetição de palavra. Todo dia aos ouvidos do Senhor: Senhor, meu esposo, Senhor, meu filho. Não, você já colocou e Ele te ouviu. Ele te ouviu. Mas há uma potestade nas regiões celestiais, sabe, que impedem o acesso de você e eu acessar algo que Deus já declarou. Mas conforme você agradece a Deus, Deus vai liberando esses acessos. Aleluia. E você vai alcançando algo. E você já declarou. Você crê nessa porta? Fecha teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos ouvir um louvor. E depois vamos orar. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Eu não sei o que é que você vai declarar. Eu não sei o que